Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. As ruínas de Mohenjo-Daro é um dos palcos mais incríveis de mistério que a gente pode visitar e estudar juntos, nesse fascinante universo do realismo fantástico. Esse é o nosso tema de hoje, um registro de um provável e enigmático testemunho de algo que aconteceu à humanidade há alguns milhares de anos. Bom, espero que durante a introdução aproveitem para dar um like e já se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. Na província do Sindh, no Paquistão, existe um sítio arqueológico conhecido como Mohenjo-Daro. O nome significa Monte dos Mortos no idioma Sindhi, não sendo esse, porém, o seu verdadeiro nome de origem, o qual permanece desconhecido, assim como quase toda a cultura e do povo que habitou a região, provavelmente no século 26 a.C. É fato que o local foi um dos primeiros grandes povoados urbanos do mundo, sendo contemporâneo com as grandes civilizações do Egito, de Creta e da Mesopotâmia. Nas escavações, durante sua descoberta, que ocorreu em 1922, muito material, como a escrita utilizada pelo desconhecido povo, que foi tudo descoberto, ainda permanece sem tradução. Entretanto, os habitantes são conhecidos até então como os Drávidas, sendo considerados um dos povos mais antigos que geraram o povo indiano atual. Entre muitos detalhes enigmáticos, as ruínas de Mohenjo-Daro apresentam 44 esqueletos com traços de carbonização e calcinação que dataria entre 1900 a 100 a.C., alguns de bruços segurando as mãos uns dos outros. Da mesma forma, encontramos esqueletos de muitos animais espalhados na região. A disposição, posição e outros detalhes colhidos levam a concluir que todos, homens e animais, teriam morrido no mesmo instante e de maneira súbita. A cética ciência oficial concorda que realmente algo aconteceu em Mohenjo-Daro. Vale ser lembrado que os ossos encontrados não possuíam um envelhecimento esperado, nem foram nunca remexidos por animais carnívoros abundantes até hoje na região. Da mesma forma, não se encontrou armas ou marcas de feridas provocadas por estas, que poderiam indicar uma guerra ocorrida no lugar. Por outro lado, evidências bem inesperadas foram achadas, como parte do solo e das rochas terem sofrido um processo de vitrificação, que somente ocorre em altíssima temperatura. Ou seja, ocorreu algo que emitiu um calor tão intenso que as rochas expostas derreteram e voltaram a se solidificar ao esfriarem, tomando um aspecto comparável ao vidro. Além disso, foram verificadas altas taxas de radiação no local, somente comparadas aos locais de testes atômicos no mundo, como no Novo México, nos Estados Unidos, ou em Hiroshima, cidade devastada pela bomba nuclear durante a Segunda Grande Guerra. Teria havido uma grande explosão vulcânica no local? Nenhuma evidência pode ser afastada, ou muito menos atesta a respeito dessa teoria. Tentando encontrar algum registro do passado da Índia e logo da própria Mohenjo-Daro, somente nos restaria consultar os textos mitológicos milenares da cultura hindu. O clássico texto indiano do Mahabharata descreve uma terrível explosão ocorrida no passado que fez estremecer todo o continente. Uma batalha que foi travada nos céus por deuses antigos e seus assombrosos veículos alados. Vejamos um trecho do próprio Mahabharata. Um único projétil carregado com toda a força do universo,
Uma coluna incandescente de fumaça e uma chama tão clara quanto 10.000 sóis apareceu em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um trovão de ferro, um mensageiro gigantesco da morte, o qual reduziu às cinzas uma raça inteira. Os corpos estavam tão queimados que ficaram irreconhecíveis. Suas mãos e unhas caíram, os vasos estavam quebrados sem qualquer causa aparente, os pássaros se tornaram brancos. Após algumas horas, os alimentos ficaram infectados. Para escapar desse fogo, os soldados se jogaram nos rios. Seria o local, então, daquela civilização perdida, uma prova incontestável de uma tecnologia antiga, perdida ou oculta de uma nossa história mais remota? Teria mesmo o local sofrido um ataque nuclear que ocorreu há milênios? Curiosamente, essas respostas não têm como ser obtidas agora, atualmente, nem nenhuma esperança de serem respondidas através de novos estudos. O sítio arqueológico está proibido de ser estudado pelo governo atual em nome das exigências da conservação. Esse mesmo argumento faz com que infinitos achados arqueológicos permaneçam encaixotados em porões de museus por todo o mundo. Tudo em nome da história. É bem natural que a gente compare os achados encontrados nas ruínas indianas de Mohenjo-Daro com alguns outros achados, por exemplo, com Pompeia. E é claro, só basta observar como os restos que ficaram, os registros que ficaram nas rochas podem ser evidenciados como bem diferentes. Mas é uma comparação natural. Outra coisa, pessoal, como a gente vê vários registros em outras partes do mundo de deuses alados, de estranhas visões no céu, de coisas complexas. Isso pode ser visto pelos profetas da Bíblia, que descrevem rodas, círculos, seres de 4 rostos, coisas que para eles eram totalmente não naturais e que por isso consideradas divinas. Mas na Índia nós temos um registro. Para a Índia existe reis de 50.000 anos antes de Cristo, uma verdadeira flechada no coração direto da arqueologia oficial, que não vê uma civilização tão organizada nesse período, não reconhece, mas os textos sagrados indianos falam de dinastias, há registro de cada monarca até chegar a uma época por volta de 50.000 anos. Para a Índia é muito natural que o mundo é bem mais antigo do que nossa história. Nos textos sagrados, como nós vimos, há relatos incríveis. Nós vimos isso e se você não viu, eu aconselho você a dar uma olhadinha na nossa lista de vídeos e tem lá os Vimanas, onde a gente fez um estudo mais aprofundado desses livros sagrados que falavam de grandes estruturas dos deuses, onde inúmeras pessoas entravam e habitavam e cruzavam os céus. Tem aquela célebre e belíssima descrição da batalha do deus de Krishna, né? Que combatia seus inimigos, também deuses, com flechas, e aí os inimigos ficavam invisíveis, e Krishna então usava uma flecha que soltava fogo e que seguia o som. Então, uma tecnologia incrível e ultramoderna, né? Um míssil, algum tipo de arma que seguia como o nosso sonar, né? Então, assim, existe lá os esqueletos de Mohenjo-Daro, existe a vitrificação típica, encontrada em locais somente com presença de arma nuclear. Bom, houve alguma manipulação atômica, houve alguma divisão do átomo, até acidental, será que tinha condições naquela época? Nós vimos que o que se defende por alguns mestres do realismo fantástico, como Robert Charus, teria sido possível um dia uma civilização basear o seu progresso não na tecnologia, mas no seu entendimento da natureza
e em sua espiritualidade. Esses seres baseavam e entendiam que isso era realmente progredir como evolução. E nós estaríamos no sentido contrário, numa involução de civilização e de intelectualidade. É uma questão de ponto de vista e uma discussão muito legal de se fazer com outros amigos que gostem desses temas de mistério. Por outro lado, nosso vídeo de hoje cutuca, essas questões de haver muito arquivo perdidos em museus. Agora mesmo está para se inaugurar um novo Museu do Cairo, onde a maioria das peças que nunca ninguém viu, nunca o público conheceu, nunca a sociedade teve contato com as realidades do Egito, agora vão ser expostas. E se sabe, pessoal, que muita coisa, por exemplo, grandes entidades como o Instituto Smithsonian é acusado por alguns até chamados conspiracionistas de ocultar coisas do passado que não cairiam bem na história ou que causaria um certo desconforto social. E a gente sabe que tem muitos, em todos os museus do mundo, há milhares de itens arquivados há séculos que sequer os novos estudantes, as novas gerações de arqueólogos, de historiadores, sonham que estão lá ou têm acesso. Estão simplesmente esquecidas. Antes estivessem esquecidas em seus locais de origem, nos seus berços, fazendo parte da história e tendo seu destino natural. Bom, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado e continuem o estudo no tema, que esse seja apenas o primeiro passo, como a gente sempre fala por aqui. Visite o nosso site, agora a gente está fazendo o site ser mais uma questão só de guia para os nossos vídeos, porque sites como o Detetive do Improvável estão sendo, realmente não é paranoia, estão sendo caçados pela internet, saindo do ar e sendo multados com alguns euros por usar as imagens. Então, a gente tem que ter esse cuidado a mais de não usar realmente uma questão de imagem pirata. A gente não quer fazer isso, mas a gente ficou um pouco de orelha em pé quando alguns amigos começaram a receber multas em euro, multas altíssimas, e isso não é legal. Eu imagino, eu entendo que uma perpetuação de uma imagem o quanto ela é divulgada, o quanto ela pode ser reproduzida. Isso é transformar uma imagem eterna, uma foto eterna. Então, quando você tem mais domínio, mais exclusividade sobre determinado material, você na verdade está ocultando a divulgação, está matando aquele documento histórico. É isso. Visitem o site, se inscrevam no canal e é isso. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Até o nosso próximo vídeo.